Olá Papi Blue, olá Mami Blue. Conversamos na aula anterior sobre o que é uma pessoa jurídica e sobre a finalidade da pessoa jurídica. Agora o nosso papo é classificação. Classificação das pessoas jurídicas e o resumo está aqui atrás de mim. Esse aqui é o quadro da classificação das pessoas jurídicas. Começa a partir do artigo 40 lá do Código Civil. Aliás, pessoa jurídica começa do artigo 40 e vai até o 69. E começa aqui o nosso código falando em classificação de pessoa jurídica. PJ pode ser de duas espécies. Uma pessoa jurídica pode ser de direito público, ou pode ser uma pessoa jurídica de direito privado. Depende do conjunto de regras que vai reger a pessoa jurídica. Grau de igualdade aqui, direito privado. Se tem aqui um ente superior e um ente subalterno aqui nós temos o que se chama de direito público. Então, temos dois tipos de pessoa jurídica. Olha para cá. Essa aqui que é regida pelo direito público, ainda se subdivide. Pessoa jurídica de direito público externo e direito público interno. Depende se está fora ou dentro do território brasileiro. Será que eu consigo desenhar o nosso território aqui? Aqui, malucamente, mas é mais ou menos isso aqui. Consegui? Mais ou menos, está aqui, ó. Então, se está aqui fora, nós temos uma PJ de direito público externo. E se está aqui dentro, temos uma PJ de direito público interno. Essas PJ de direito público externo, nosso código ainda as divide em duas espécies. Ela pode ser um Estado estrangeiro ou pode ser o resto. Pode ser os outros entes de direito internacional. Basicamente, são as organizações internacionais. Devagar, olha para cá. Então, nós temos aqui, ó, direito público externo, ó, tá fora aqui do território. Nós temos aqui os estados estrangeiros. Um estado estrangeiro, meu amigo, pode ser um país, pode ser um emirado, pode ser um reino, pode ser um principado, pode ser um império. Tudo isso é estado estrangeiro. O direito internacional nos diz que para ser um estado nacional precisa ter território, governo soberano, povo e precisa ter o reconhecimento externo dos outros entes de direito internacional. Então, o que torna um ente de direito internacional é justamente a tríade povo, território, governo, soberano. Alguns colocam governo e soberania, né? Colocam soberania como quarto elemento, não interessa. E tem que ter o reconhecimento dos outros entes. Por isso que quando um Estado se torna independente, a primeira coisa que ele busca é o reconhecimento internacional. Justamente porque é isso, é como se fosse o órgão, o cartório internacional de registro, esse reconhecimento. E eu lembro o seguinte, um ente de direito internacional, esqueci o que eu ia falar, porra. E eu lembro que um Estado estrangeiro, ele tem soberania. Soberania significa poder supremo na ordem interna e coordenação na ordem externa. Então, é basicamente isso a soberania. Então, esses são os Estados estrangeiros, são pessoas jurídicas de direito público externo. Pessoa jurídica, ou seja, direitos e obrigações, podem comprar, podem vender, podem alugar. Em direito internacional, nós chamamos isso aí basicamente de tratados, não é quando se trata de ente para ente, mas podem fazer contratos também com particulares. E nós temos também no direito público externo os chamados entes regidos pelo direito internacional. Basicamente, nós podemos colocar aí também as organizações internacionais. Então, tudo que você imagina aí, olha, ONU, Mercosul, Unasul, União Europeia. Esses entes, né, que tem um sub-ramo do direito internacional chamado direito comunitário, que estuda justamente esses outros entes de direito internacional, nós chamamos aqui, ó, de direito público externo. Todos eles estão aqui, estão fora do nosso território. E nós temos as pessoas de direito público que estão aqui, estão dentro do nosso território aqui. Pessoa jurídica de direito público interno. Decora a lista. União, Estado, tá aqui, ó. União, Estado, Município, Distrito Federal, territórios, autarquias, fundações públicas e os demais entes públicos. Bom, só quero lembrar que a União, ela tanto é uma PJ de direito público interno,
como também, como ela atua no direito internacional, a União também é considerada pessoa jurídica de direito público externo por toda a doutrina e jurisprudência. No Código Civil figura só como direito público interno, mas cuidado com esse lance, tá? Então, União, Estado membro, tá aqui, ó, ente federado, município, também é um ente federado, DF. O DF tem os dois mundos, né? Ele tem elementos de Estado membro, tem elementos de município, mas cuidado, ele é um ente próprio. Território, gente, eu sou do tempo que tinha território, tá? Tinha território federal. Território federal, a galera aí que tem mais de 40 lembra. Mais de 88 para cá, os antigos territórios foram todos se transformados em Estado membro ou foram incorporados. Significa que a qualquer momento, por enquanto não tem, qualquer momento pode ser território. Direito administrativo e constitucional nos diz que um território é uma autarquia territorial, na verdade, mas o nosso Código Civil, lembra, foi escrito lá em 69. Eu tenho um vídeo aí falando da história do Código Civil. Coloca aqui o território como um ente de direito público interno. E nós temos aqui as autarquias. As autarquias são super PJs, que não são Estado, mas têm poder de Estado. Vamos ter aula específica para tratar disso. Fundações públicas, também aula específica, e os demais entes públicos, como associação pública, por exemplo. Então, tudo isso aqui, gente, ó, vou dar dica. Isso aqui tá no Código Civil, mas não é direito civil, isso é direito internacional, isso é direito constitucional e é direito administrativo. Isso aqui, portanto, tá no Código formalmente, mas materialmente não é direito civil. Começa a ser direito civil aqui, papito. Aqui, ó, as PJs de direito privado, artigo 44. O 44 nos vai dizer essa lista aqui dos 6 entes PJs de direito privado. Sociedade, associação, fundação, partido político, organizações religiosas e EIRELI. Gente, no código, primeiro vem associação, mas por algum motivo que eu não sei, desde que eu comecei a estudar, a ensinar isso lá há mais de 10 anos, é que eu sempre ensino sociedade primeiro. Acho que é porque eu gosto muito de direito empresarial, então eu coloco sociedade primeiro, só se for. Olha só. Sociedade, união de pessoas que buscam a finalidade lucrativa. Associação, união de pessoas que não buscam a finalidade lucrativa. Elas têm lucro, mas o lucro não vai para o bolso dos proprietários, não vai para o bolso dos associados, fica na própria PJ. Isso aqui nós chamamos de associação. Então, olha, associação, inclusive, para ter... Não precisa ter nome de associação, para ter caráter de associação, clube de mães, associação, grêmio recreativo, grêmio escola de samba, ONGs, tudo isso é associação. Fundação é um patrimônio com personalidade, foge totalmente aquilo que classicamente a gente aprende, que direito civil se divide em coisa e pessoa. Não. Fundação é um bagulho, eu vou balançar a câmera aqui, ó, tá vendo aqui, ó, é uma coisa. E esta coisa vira pessoa, porque esta coisa ganha personalidade, é o que a gente chama de fundação. Vamos ter uma aula só sobre ela. Partido político, que inclusive não tinha no código original, partido político. Partido político, na verdade, é um tipo de associação, mas como tem um direito só para tratar disso, que é o direito eleitoral, então o código colocou o inciso do 44 só para ele. Organização religiosa, muito pouco temos de lei no Brasil sobre direito eclesiástico. Basicamente, são só 2 tópicos que tu tem que saber em direito eclesiástico. Primeiro, é garantida a liberdade religiosa. E 2, as imunidades tributárias cabíveis aos templos de toda a ordem. A isso nós chamamos de organização religiosa. E EIRELI, 2011 surgiu a EIRELI, é de direito empresarial, meu amigo, é empresa individual de responsabilidade limitada. Vamos ter aula sobre isso. Empresa individual de responsabilidade limitada, que inclusive está tratado no Código Civil de forma pormenorizada lá no 980A, está lá em direito empresarial. Por hora, eu só quero que você saiba que essas aqui são as espécies de PJ, de pessoa jurídica do direito civil. A partir da próxima aula, você começa a conversar comigo sobre a constituição, o nascimento de uma PJ, e na aula subsequente a gente trata sobre a extinção de uma PJ e na subsequente desconstituição da personalidade jurídica. Até a próxima aula, é isso.